As bravatas do ministro da Economia, Paulo Offshore Guedes, não convencem mais ninguém. O Índice de Confiança do Consumidor, o ICC, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, registrou em novembro queda de 1,4%, a 74,9 pontos, o seu menor patamar desde abril último. A maioria dos consumidores brasileiros acha que a economia brasileira está afundando e que só vai piorar. Aspas, apesar do avanço da vacinação, de suas consequências favoráveis na redução de casos e de mortes por Covid-19 e da flexibilização das medidas restritivas, o aumento da incerteza econômica diante de uma inflação elevada, da política monetária restritiva de juros altos e do maior endividamento das famílias de baixa renda torna a situação ainda desconfortável e as perspectivas ainda cheias de ameaças, explica Viviane Seda Bittencourt, coordenadora dessa sondagem da FGV. O ICC tem dois focos: o Índice de Situação Atual, ISA, que mede a percepção do consumidor sobre o momento presente. Nesse caso, ele perdeu 2,1 pontos no período, caindo para 66,9. Essa piora deveu-se à deterioração da situação econômica local e das finanças das famílias. Já o Índice de Expectativas, o IE, avalia o sentimento em relação aos próximos meses, ao futuro próximo. Ele caiu 1 ponto, a 81,4, pressionado pelo indicador que mede as perspectivas sobre a situação financeira familiar. Como lembra a agência de notícias Reuters, dados referentes a outubro mostram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, disparou 10,67% no acumulado de 12 meses, taxa mais acentuada desde janeiro de 2016. Diante de indicadores de inflação persistentes e fortes, o Banco Central tem promovido intenso ciclo de aperto monetário, de aumento dos juros, o que é visto como um empecilho ao crescimento econômico, já que os juros mais altos tendem a esfriar os gastos. Está aí explicada essa queda de confiança. Essa queda de confiança do consumidor atinge todas as classes sociais, porém, ela é mais sentida, ela é maior entre as camadas mais pobres da sociedade. E se depender do fascista Jair Bolsonaro, a situação só tende a piorar, mesmo com a entrada em vigor do chamado auxílio emergencial, o programa eleitoreiro sem consistência e sem futuro desse governo ultra neoliberal. O auxílio emergencial começou a ser pago na semana retrasada a 14,5 milhões de famílias. Mas, como registrou matéria do site UOL, o total de benefícios não é suficiente para atender nem as famílias em extrema pobreza no Brasil, que tem renda individual de até R$ 89 por mês. Há 15,06 milhões de famílias nessa situação, ou seja, 558 mil famílias a mais do que os benefícios disponíveis. Até maio deste ano, o número de benefícios era maior que o de miseráveis. Com a crise e o crescimento da pobreza, isso se inverteu em junho e passou a piorar mês a mês. O site UOL ainda alerta que o número de famílias em extrema pobreza que não é atendido pode ser ainda maior do que esses 558 mil excluídos. A reportagem também lembra que a promessa do ministro João Roma, do Republicanos, era de que o Auxílio Brasil ajudasse 17 milhões, né? Segundo estimou em outubro. Agora, o governo diz que esse número só deverá ser alcançado em dezembro. Com isso, cerca de 2,5 milhões de famílias aguardam ingresso no programa em uma fila de espera. É lamentável a situação do povo brasileiro.